Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos começar a nossa segunda aula de Direito Administrativo, dando continuidade ao que iniciamos na aula passada, que é sobre os princípios da administração pública. Na aula passada, nós vimos os princípios relacionados ao regime jurídico administrativo, que são as pedras de toque, os dois super princípios, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público. Mas esses não são os únicos princípios relacionados ao regime jurídico único, porque, na verdade, o regime jurídico único é o regime no qual a administração pública está inserida. São os princípios que regem a atividade administrativa, e eles são muitos. Nós estudamos na aula passada os dois grandes princípios, conhecidos como pedras de toque, que dão sustentação, que dão embasamento ao regime jurídico administrativo, ok? Mas eles não são os únicos, nós vamos continuar com esse estudo principiológico, são muitos os princípios. Vou compartilhar aqui a tela para nós começarmos aqui de fato a nossa aula, dando continuidade ao estudo dos princípios do direito administrativo. É fundamental esse estudo dos princípios, porque são questões muito cobradas em prova. Então, agora é hora de se concentrar, agora é hora de abrir a mente para absorver esse conteúdo da melhor forma possível. Primeira pergunta que pode surgir aí na sua cabecinha, professora, a senhora vai falar de todos os princípios do direito administrativo aqui nessa aula? Fora os que a senhora já falou na aula passada? Que são os dois, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público? Não, eu não vou falar de todos, porque são tantos que eu tive que filtrar os principais, os que são mais cobrados em prova. Ok? Então, eu vou falar aqui nessa aula para você os principais princípios do direito administrativo. Tem outros fora esses que são menos cobrados, que aparecem menos da doutrina, que aparecem menos na hora da prova, mas que respondendo questões complementares, vocês podem se deparar. Inclusive, eu trouxe questões aqui nessa aula de princípios que nós não vamos falar aqui no material, justamente para que você tenha contato com o maior número de princípios possível, já que é um conteúdo extenso e é um conteúdo importantíssimo, que cai muito em prova. Ok? Então, vamos começar. Vamos começar a estudar pelos princípios constitucionais explícitos. Eu quero que você tome muito cuidado com essa nomenclatura de princípio implícito e princípio explícito. Os princípios explícitos são aqueles que estão escritos, que estão explicitados em determinado diploma normativo. Os princípios implícitos são aqueles que decorrem da doutrina, da jurisprudência, mas que não estão escritos propriamente dito em determinado diploma legal. Dentro dos princípios constitucionais ou dos princípios explícitos e implícitos, existem os constitucionais explícitos e implícitos. Então, se um princípio é explícito porque ele está escrito, explicitado em alguma norma, o princípio constitucional explícito é aquele que está explícito na Constituição Federal. Pegou isso, né? Se eu digo que é um princípio constitucional explícito, eu estou dizendo que ele é explícito, está escrito na Constituição Federal, porque é constitucional. Então, o princípio constitucional explícito é aquele que está escrito, explicitado na Constituição Federal, e a maior parte da doutrina considera eles os do artigo 37. Artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre o LIMP, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professora, existem mais alguns princípios
do direito administrativo escritos, explícitos na Constituição, existem alguns no artigo 5º, outros no decorrer de outros artigos na Constituição, mas a doutrina clássica considera princípios constitucionais explícitos esses 5 do artigo 37. Eu acho muito difícil cair numa prova essa nomenclatura, princípio constitucional explícito, implícito, ou princípios explícitos e implícitos, que aí já engloba mais normas fora a Constituição. Mas é interessante você saber que, de forma clássica, pela doutrina clássica do direito administrativo, os princípios constitucionais explícitos são esses 5 que formam o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E interessante notar que esses princípios estão presentes tanto na administração pública direta como na indireta, de qualquer dos poderes, porque sim, vimos que existe administração pública em todos os poderes, pois existe função e atividade administrativa em todos os poderes, seja de forma típica, como é o caso do Poder Executivo, seja de forma atípica, como é o caso do Legislativo e Judiciário, quando fazem função administrativa. Isso você já está sabendo, graças a Deus. Então, quando o artigo 37 diz a administração pública, direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios. Ou seja, o que é que o artigo 37 está querendo te dizer? Que se esses são os princípios administrativos constitucionais explícitos, eles vão estar presentes onde houver administração pública. E já sabemos que a administração pública existe no âmbito dos 3 poderes, nos 3 níveis de poder, tanto na administração pública direta e indireta. Tem função administrativa, tem atividade administrativa, seja típica ou atípica, esses princípios terão de ser observados. E, curiosamente, eles formam a palavra limpe, porque eles servem para limpar a administração pública. Se a administração pública observar esses princípios, fora tantos outros que existem, mas esses aqui, se for de observância da administração pública, com certeza ela vai atuar com transparência, com certeza ela vai atuar dentro dos limites da lei, com certeza ela vai atuar de uma forma mais justa, buscando o interesse público em primeiro lugar. Então, são esses 5 os princípios constitucionais explícitos que estão presentes onde houver administração pública, que nós sabemos que são dos 3 poderes, nos 3 níveis de poder, tanto na administração pública direta como na indireta. Onde há administração pública, tende a haver a observância desses princípios. Vamos analisar o primeiro, que é o princípio da legalidade. E desde já, eu quero dizer para você que o princípio da legalidade, ele existe tanto para o particular, para mim, para você, nós devemos observar o princípio da legalidade, porque nós vivemos num estado de direito, onde existe a submissão à lei. Nós devemos obedecer à lei. Como existe o princípio da legalidade para a administração pública, para quem está administrando, lógico, o Estado de Direito, todos os indivíduos e também quem está nos postos de poder, os governantes, os administradores, todos devem observar a lei. Mas existe uma diferença do princípio da legalidade para nós particulares e para a administração pública. Legalidade para o particular, para a pessoa, para o indivíduo que não integra a administração pública, para pessoas comuns como nós, significa que pode-se fazer tudo que a lei não proíbe. Então, a legalidade para nós é mais ampla, é um conceito mais amplo. Eu e você podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Se não houver proibição na lei, nós podemos fazer, mesmo que a lei seja silente. Não fale nada sobre aquilo. Se a lei não fala nada sobre aquilo, nós estamos livres para fazer. Se não houver proibição na lei, nós estamos livres para realizar aquela atividade. Então, para nós, a legalidade é no sentido de não contradição à lei, de vinculação negativa
A lei pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ou seja, em caso de silêncio da lei, nós podemos agir. Se a lei não proíbe, nós estamos livres para agir. Isso é o conceito de legalidade para o particular. O conceito de legalidade para a administração pública já é um pouco diferente, já é bem diferente. Por quê? Porque o conceito de legalidade para a administração pública significa subordinação total à lei, obediência absoluta à lei, somente podendo fazer o que a lei permite. Veja como é bem mais restrito. No caso de silêncio da lei, em regra, a administração pode agir? Não. Porque ela só pode agir perante a permissão da lei. É diferente o conceito do particular, de legalidade para o particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, e o conceito de legalidade para a administração pública, que é subordinação total. Só pode fazer o que a lei permite. Só pode agir dentro do mandamento legal. Deu para captar? Eu acredito que sim. É bem diferente. Até quando a administração pública pode escolher, digamos, os atos discricionários, que nós vamos estudar mais adiante quando estivermos estudando atos administrativos. Os atos administrativos discricionários, que são aqueles onde a administração pública tem uma escolha de praticar qual ato mais oportuno e mais conveniente, essa escolha está na lei. Mesmo quando a administração pública pode escolher, é a lei que dá as opções de escolha. Ou seja, o sentido de legalidade para a administração é sentido de subordinação total, obediência total, possui um sentido positivo, somente pode fazer o que a lei permite. Aí eu coloquei aqui a observação. Dentro do princípio da legalidade, é interessante a gente saber que existe o princípio da legalidade em sentido estrito e o princípio da legalidade em sentido amplo, ou o princípio da juridicidade. Por quê? O princípio da legalidade em sentido estrito significa que a administração pública deve obedecer às leis. O que são leis? Normas aprovadas pelo Poder Legislativo com sanção presidencial. São aquelas leis formais. Ok? O princípio da legalidade em sentido estrito diz que a administração pública deve obediência à lei, obediência total à lei. O princípio da legalidade em sentido amplo, ou o princípio da juridicidade, que é um princípio mais moderno, que é uma visão mais moderna de legalidade, diz que a administração pública deve obediência à lei formal e também aos princípios que decorrem dessa lei. Mesmo que muitas vezes aquele dispositivo não esteja numa lei, mas seja conteúdo de um princípio que decorre do sistema jurídico, deve ser obedecido. Por exemplo, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um princípio muito amplo. Muitas vezes, ações relacionadas ao princípio da eficiência não vão estar explícitas na lei, mas devem ser tomadas porque decorrem diretamente desse princípio, que advém da Constituição. Então, é só isso. O princípio da legalidade em sentido estrito, a administração pública deve obediência às leis, leis em sentido formal, aquelas leis que são feitas pelo Poder Legislativo, com aprovação do Poder Executivo. Leis que existem no mundo jurídico, leis em sentido formal. E o princípio da legalidade em sentido amplo, ou princípio da juridicidade, significa nada mais, nada menos que, além da obediência à lei formal, a administração pública também deve obedecer aos princípios decorrentes da legislação, aos princípios decorrentes do sistema jurídico. Somente isso. Ok? Por isso que se fala em força principiológica, carga axiológica, carga valorativa. Eu falo muito isso lá no curso de Direito Constitucional, porque aqui, pessoal, o direito, ele é interligado. O direito não é estático, não é parado, ele está em constante
movimentação, ele é interligado. Então, o direito administrativo está interligado ao direito constitucional. E essa importância dos princípios, por que é que nós estudamos tanto princípios? Nós vamos dedicar uma aula inteira de 1 hora só para princípios. Porque são importantes, porque são utilizados, porque é uma realidade. Então, sempre lembrem dessa carga de valores que deve ser levada em consideração. Então, o princípio da legalidade em sentido amplo é, além da observância à lei formal, também devem ser observados o conjunto de princípios, o arcabouço principiológico que decorre do sistema jurídico, ok? Então, finalizamos aqui legalidade. Vamos para impessoalidade. Impessoalidade, existem duas óticas que você pode considerar o princípio da impessoalidade. A primeira é a impessoalidade sob a ótica dos administrados, ou seja, a forma de a administração pública tratar os administrados. Deve ser sem subjetividade, sem favoritismos, sem buscar interesses pessoais, ou seja, deve ser uma atuação impessoal. A administração pública vai fazer o que ela tem que fazer sem olhar quem. Sem olhar quem vai ser beneficiado. Ou sem querer favoritismos para algum grupo de pessoas. Sem querer, de uma certa forma, privilegiar pessoas. Não, a administração pública tem que ter uma atuação isonômica, uma atuação igualitária, uma atuação impessoal, tratando os administrados de forma objetiva. Fazer o que tem que ser feito, cumprir a finalidade da administração, sem olhar quem é, digamos assim, quem é o beneficiário daquela ação. Deve ser uma atuação distante, impessoal, sem subjetivismos, sem interesse, é uma atuação desinteressada. A administração não quer saber quem é que vai ser beneficiado com aquele ato. Por isso, eu já te digo, e é questão de prova, o princípio da impessoalidade está estritamente, intimamente ligado ao princípio da finalidade. Por quê, professora? Porque o princípio da impessoalidade está ligado intimamente ao princípio da finalidade. Tem autores que colocam o princípio da impessoalidade como equivalente ao princípio da finalidade. Por aí tu tira. A importância que é você fazer a correlação entre esses princípios, entre o princípio da impessoalidade e o princípio da finalidade. Por que eles estão interligados? Por que existe essa ligação íntima? Simples. Porque se a administração pública está preocupada apenas em cumprir a finalidade dos atos, que é o interesse público de forma geral, então se a administração pública está interessada apenas em cumprir a finalidade dos atos administrativos, que é o interesse público, ela não está interessada em beneficiar ou prejudicar ninguém. Ela vai simplesmente cumprir o objetivo daquele ato, cumprir a finalidade daquele ato, sem subjetivismos. Um princípio está intimamente relacionado com o outro. Tu não vai esquecer isso nunca na tua vida, que é importante para a tua prova. Lembra? O princípio da impessoalidade está intimamente ligado ao princípio da finalidade. E também está ligado ao princípio da isonomia, claro, o tratamento isonômico, o tratamento igualitário, o tratamento que não leva em conta quem é o beneficiário daquele ato, é um tratamento impessoal, óbvio. Então, sob a ótica dos administrados, a administração pública tem que agir de forma objetiva, desinteressada, sem favoritismo, sem privilégios, sem buscar interesses pessoais, sem subjetividade, respeitando a finalidade do ato. Se a finalidade do ato está sendo respeitada, é porque não está interessando para a administração pública quem vai ser beneficiado ou quem seria prejudicado por esse ato. Atuação impessoal. E, obviamente, a isonomia. Também deve ser analisado o princípio da impessoalidade sob a ótica do agente, e aqui eu quero te chamar a atenção. O princípio da impessoalidade sob a ótica do agente é muito cobrado. Por quê? Porque um ato praticado por um agente público não pertence a ele. Não é um ato pessoal dele. Um agente público, um servidor público, o nome já está dizendo. Ele serve à sociedade. Ele está ali para servir.
Ele tá ali para fazer a obrigação dele. Ele não tá fazendo favor para ninguém. Então, um ato administrativo, quando praticado por um agente público, não pertence a ele. Pertence à pessoa jurídica para a qual ele presta serviço. Se o prefeito do teu município está fazendo uma obra no teu município, a obra não é do prefeito. A obra é do município. Obra municipal. Não é obra do prefeito fulano de tal. Se o governador do teu estado criou um serviço de grande valia para o estado, para as pessoas, para o povo daquele estado, aquele serviço não é do governador. Não foi o governador que te deu porque ele quis. Aquele serviço é do governo do estado. Veja como é impessoal. Não se pode atribuir, não se pode atribuir promoção pessoal para agentes públicos, porque o que eles fazem não é da parte deles, é da parte do órgão ao qual eles estão prestando serviço. Então, o princípio da impessoalidade também deve ser analisado sob a ótica do agente. É isso que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado. Quando o Estado, por exemplo, por uma ação, né, acaba prejudicando uma pessoa, essa pessoa não vai entrar com uma ação de reparação contra o agente público, não. Ela entra contra o órgão responsável. Ah, um carro da Polícia Militar veio em alta velocidade e quebrou o meu portão. O carro da Polícia Militar veio em alta velocidade e quebrou o meu portão. Eu tive um prejuízo. Eu tenho que saber quem era o policial dirigindo aquele carro? Preciso não. Porque a responsabilidade não é do policial, é do Estado. Ele está representando o Estado. Deu para entender a impessoalidade sob a ótica do agente? Além disso, também a impessoalidade sob a ótica do agente, isso é muito cobrado em prova, proíbe a promoção pessoal na publicidade, na propaganda do governo, como eu já falei. A obra que está acontecendo no teu município não é do prefeito, é uma obra municipal. O serviço que está sendo prestado pelo Estado não é do governador, é do Estado. O auxílio emergencial que foi criado na época da pandemia não era do presidente, é federal, é do governo federal. Auxílio emergencial do governo federal. Então, veja a diferença. A impessoalidade é que traz a responsabilidade civil objetiva do Estado, a proibição de promoção pessoal na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do poder público, não podendo, inclusive, constar nomes ou símbolos que liguem aquele ato, programa, obra ou serviço à pessoa. Porque tanto faz eu atribuir aquele ato, programa, obra, serviço e campanha a um agente público utilizando o seu nome, como utilizando a sua marca. Algum símbolo que é a sua marca. Tivemos aqui no Piauí um governador chamado Mão Santa, né? Digamos que ele fosse governador nessa época, agora. E aí o governador Mão Santa está fazendo uma obra. Não colocou a propaganda no nome dele, mas colocou uma mãozinha e uma auréola. Mão Santa é um símbolo que remete a ele. Então não pode ser utilizado nem o nome nem o símbolo. É tão sério essa questão da impessoalidade subótica do agente. Por quê? Porque a obra não é do agente, a obra é do órgão. A obra é da pessoa jurídica que está prestando aquele serviço. O agente público está fazendo só a função dele. Ok? Então, o princípio da impessoalidade sob a ótica dos administrados, sobre a ótica do agente público. Entramos no princípio da moralidade. O princípio da moralidade tem que se tomar muito cuidado com ele. Sempre digo para os alunos, tomem cuidado com o princípio da moralidade, porque a gente costuma confundir. O princípio da moralidade, dentro do direito administrativo, eu estou falando do princípio da moralidade dentro do direito administrativo. O princípio da moralidade dentro do direito administrativo é o conjunto de regras de conduta que são exigidas na rotina
e na disciplina da administração pública, refletindo no seu modo de atuar. A moralidade administrativa, ela significa probidade, ela significa honestidade, ela significa seguir as regras de conduta, ou seja, pautar o modo de atuação dos administradores na honestidade, na probidade, na verdade, na moralidade. É isso que significa. Coloquei a primeira observação. A moral comum ou social é diferente da moral administrativa. Por exemplo, vestimentas, comportamentos, namoricos, paquerinhas. Isso faz parte da moral comum ou social. Aqui dentro do direito administrativo, nós estamos falando de moral administrativa. Nós estamos falando de regras de conduta que são exigidas na rotina e disciplina da administração pública, refletindo num modo de atuar honesto e probo. Então, a moral comum ou social é outra coisa. É relacionada aos padrões de comportamento da sociedade. Aqui nós estamos falando da moralidade administrativa. Moralidade administrativa significa honestidade. Maior exemplo é a proibição do nepotismo. A súmula vinculante número 13 do STF proíbe a nomeação de cônjuges, de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau da autoridade nomeante para cargo dentro da administração pública. O que é isso? Moralidade. É agir com honestidade. É agir com probidade. Por quê? Porque não se pode fazer a administração pública de penduricalho, de modo de vida de tua família. Não se pode achar porque tu tem um cargo na administração pública, tu pode botar tua família todinha para se pendurar nela, que é o que a gente chama de mamata aqui na nossa região. Isso faz parte do princípio da moralidade, que é exemplo melhor de atuação honesta e proba, não fazer a administração pública de penduricalho de tua família. Se você tem um cargo na administração pública, você não pode estar nomeando os teus parentes para fazer parte da administração pública também não, porque isso é nepotismo, isso é uma prática imoral. Veja como não tem nada a ver com a moral comum ou social. Aqui nós estamos falando de moral administrativa. Já falando da primeira observação, eu já acabei falando da terceira, né? Que é a que trata da prática do nepotismo, súmula vinculante número 13 do STF. É tão importante o princípio da moralidade que nem é necessário de lei formal para a proibição do nepotismo ou para que o princípio da moralidade seja observado. Foi o que eu falei para vocês sobre legalidade ampla, o princípio da juridicidade. A administração pública, além de obedecer à lei formal, também tem que obedecer os princípios que decorrem do sistema jurídico. Tudo faz sentido, gente. A prática do nepotismo, ela não é vedada nem pela lei, ela é vedada por uma súmula vinculante. E vincula poder executivo e poder judiciário, ou seja, todos devem obediência, né? Exceto o poder legislativo, que pode legislar contra. Não está vinculado à súmula. Mas a súmula vinculante, ela possui força de lei, mas não é lei. E mesmo assim, a administração pública precisa obedecer, porque decorre de um princípio da moralidade. Quais são as exceções? Quando é que uma pessoa da administração pública pode nomear parentes para cargos sob sua autoridade? No caso de agentes políticos, ministros de Estado, secretários estaduais e secretários municipais. O STF decidiu que os agentes políticos, os ministros, secretários de Estado e secretários municipais, não são abrangidos pela proibição constante na súmula vinculante número 13. Ou seja, não é prática de nepotismo nomear um parente seu a um cargo de ministro, secretário estadual ou secretário municipal. Por isso que a gente vê nos municípios, no estado, que as esposas, os filhos, os sobrinhos, os tios, os parentes no geral ocupam cargos políticos.
porque não é considerado nepotismo, não, a súmula vinculante número 13, a proibição constante nela não abarca esses cargos, são exceções à súmula vinculante número 13, então lembrar disso, né? No entanto, todos os outros cargos dentro da administração entram na vedação da prática ao nepotismo, ok? A segunda observação diz o seguinte: nem todo ato imoral é ilegal. É justamente isso que eu falei. Não é necessário uma lei formal. O princípio da moralidade em si já é vinculante. As proibições podem decorrer do próprio princípio. Às vezes nem existe uma lei vedando, mas só por existir o princípio da moralidade, essa prática já é vedada por ser imoral. Então, nem todo ato imoral é ilegal. Ou seja, existe uma proibição clara na lei. Ok? Então, conjunto de regras de conduta que são exigidas na rotina e disciplina, refletindo seu modo de atuar que deve ser honesto, que deve ser probo, deve existir honestidade, deve existir probidade. A súmula vinculante número 13, eu trouxe aqui o teor dela, para que a gente possa ler junto. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, que é o que a gente chama de CP3, cônjuge e parente até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, a nomeação de cônjuge e parentes da autoridade nomeante ou servidor que tenha cargo em comissão, função de confiança, direção de chefia ou assessoramento, viola a Constituição Federal, inclusive o ajuste mediante designações recíprocas. O que é isso? Para burlar a fiscalização, eu prometo que nomeio o teu parente e tu promete que nomeia o meu parente. Ou seja, uma designação recíproca, uma troca de favores. Eu vou nomear o teu parente, tu vai nomear o meu parente, e o teu parente não é meu parente, o meu parente não é teu parente? Tá fazendo um nó na tua cabeça? Vamos tirar esse nó. É uma troca de favores. Eu nomeio o teu parente e, em troca desse favor, tu nomeia o meu parente. É isso que é o ajuste mediante designações recíprocas. Esse também é proibido, também viola a Constituição Federal, porque é uma forma de burlar o princípio da moralidade. Ok? Então, acredito que está claro o princípio da moralidade. Vamos passar para o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio facinho. O que é que diz o princípio da publicidade? Que, em regra, os atos administrativos, eles são públicos. Eles devem ser publicizados, devem ser levados a conhecimento da sociedade. Por quê? Porque existem dois pontos chaves ligados ao princípio da publicidade: a transparência. O Estado deve ter uma atuação transparente aos olhos dos administrados. E também porque a publicidade dos atos administrativos facilita o controle dos atos. A população também não realiza controle, também não realiza fiscalização, também não pode cobrar administração. Então, a publicidade dos atos administrativos faz com que a administração pública atue de forma transparente e facilita o controle do ato administrativo. O Portal da Transparência, por exemplo, né, os estados, municípios, a administração pública federal, adotou os portais da transparência. O que são os portais da transparência? E houve muita resistência no início aos portais da transparência, porque os servidores justificavam que estavam sendo invadidos na sua privacidade, não queriam colocar lá as suas remunerações. No entanto, foi decidido pelos tribunais superiores que o portal da transparência é corolário do princípio da publicidade. Ou seja, efetiva o princípio da publicidade, porque está lá todos os ganhos, todos os gastos da administração pública transparente, a fim de facilitar o controle daqueles atos. O princípio da publicidade não é um princípio absoluto, na verdade, nenhum princípio é, né? Por que que
princípio da publicidade não é absoluto? Porque existem exceções. Quais são as exceções onde não pode haver a publicidade, a publicação do ato administrativo? Quando envolve intimidade das pessoas e quando envolve a segurança da sociedade e do Estado. Então, essas são as exceções ao princípio da publicidade, quando o Estado precisa proteger determinadas informações. Quais? Quando envolve intimidade das pessoas, quando envolve segurança da sociedade e do Estado. E a publicidade, em regra, é a condição de eficácia dos atos administrativos. Tem muitos atos administrativos que só conseguem alcançar sua eficácia quando são publicados. Por exemplo, edital de concurso público, edital de licitação. São exemplos de atos administrativos que estão condicionados à publicação para que possam adquirir eficácia. Então, o princípio da publicidade, princípio facinho, é só lembrar, transparência e controle é o binômio do princípio da publicidade, para a administração pública ser transparente com as suas atividades e para que possa haver o controle do ato, porque se o ato for sigiloso, como ele poderá ser controlado futuramente? Então, os atos em regra são divulgados, são publicizados. Quais são as exceções? Se envolver intimidade de pessoas ou segurança da sociedade e do Estado. E a publicidade, em regra, é condição de eficácia dos atos administrativos. Daí vamos para o princípio da eficiência. O princípio da eficiência também é um princípio de fácil entendimento. O que nos diz o princípio da eficiência? Em primeiro lugar, você tem que saber que o princípio da eficiência é o novinho entre os princípios explícitos do artigo 37. Por quê? Porque ele não nasceu com a Constituição Federal. O princípio da eficiência foi, digamos assim, foi adicionado ao artigo 37 da Constituição Federal através de uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 19 de 98. Para a Constituição ser modificada, ela só é modificada através de emenda constitucional. Modificação literal da Constituição só acontece através de emenda constitucional. A emenda constitucional 19 de 98, que foi a emenda constitucional que implantou a administração pública gerencial, ou seja, menos burocrática, mais prática, mais econômica. Então, essa emenda constitucional 19 de 98 foi a que inseriu dentro do rol dos princípios constitucionais explícitos do artigo 37 a eficiência, porque ela não nasceu, o princípio da eficiência não nasceu com a Constituição Federal lá em 88, não. Ela só veio 10 anos depois, em 98, com a emenda constitucional número 19. E o que nos diz o princípio da eficiência? Nos diz que a administração deve atuar com economicidade. Fazer mais com menos, de modo que seja menos burocrática, mais célere, mais simples. Fazendo mais com menos, é isso que o princípio da eficiência nos traz. Então, ela veio dentro dessa ideia da administração pública brasileira no estado gerencial, ou seja, menos burocrático, né? A burocratização menor dos processos, mais praticidade, mais celeridade, fazer mais com menos, ou seja, ser mais econômica. Coloquei aqui como observação alguns exemplos do princípio da eficiência. Estabelecimento de metas, aferição de resultados, avaliação especial de desempenho e avaliação periódica de desempenho, que também foram adicionadas na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98. Veio junto com o princípio da eficiência em 98. O que seria a avaliação especial de desempenho? Além de cumprir os 3 anos de estágio probatório para ganhar estabilidade, o servidor público também tem que passar numa avaliação especial de desempenho. Não é só mais cumprir os 3 anos para adquirir a estabilidade, também tem que ser avaliado numa avaliação especial de desempenho, onde ofere o quê? A eficiência do servidor público. Avaliação periódica de desempenho, aquela avaliação que é feita periodicamente dentro do órgão público, para analisar a eficiência dos servidores públicos. Elas vieram também com a Emenda Constitucional 19 de 98. Contrato de gestão. Contrato de gestão é o contrato administrativo celebrado entre a administração pública e uma autarquia que está sendo, digamos assim, não está cumprindo com as suas metas, está sendo arrastada,
está sendo burocrática, não está conseguindo chegar nos seus objetivos. Então, celebra-se um contrato de gestão com a administração pública, para que, a partir desse contrato de gestão, a administração pública possa injetar nessa autarquia metas, resultados, para que essa autarquia possa fazer o seu trabalho da forma que tem que ser feito. Então, basicamente, essa é a ideia de contrato de gestão que a gente vai estudar mais lá na frente, quando a gente vai estudando administração pública direta e indireta. Ok? Então, temos aí o princípio da eficiência. Vamos para o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio constitucional também, mas não está no artigo 37, né? Ele está no artigo 5º da Constituição Federal. O que é que nos diz o princípio do contraditório e da ampla defesa? O princípio do contraditório e da ampla defesa diz o seguinte: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o contraditório e a ampla defesa, ou seja, o direito de a pessoa que está sendo acusada contradizer o que está sendo dito contra ela, com poder de influência, e se defender da forma mais ampla possível, através de todos os meios jurídicos de defesa, também cabe aos processos administrativos, não somente aos processos judiciais. Porque quando se fala em contraditório e ampla defesa, a gente já pensa no processo judicial. A pessoa está sendo acusada de um crime, na justiça comum, é um homicídio, é um estupro, a pessoa tem direito ao contraditório, à ampla defesa, mas não somente nos processos judiciais. Também nos processos administrativos, vige o princípio do contraditório e da ampla defesa. A Constituição deixa bem claro aos litigantes em processo judicial ou administrativo. É dado o poder do contraditório, ou seja, de contradizer aquilo que está sendo dito contra ele com poder de influência, com poder de influenciar na decisão, e também a ampla defesa, utilizar de todos os meios jurídicos para provar o que está sendo alegado, seja por perícia, por prova documental, por prova testemunhal, ou seja, todos os meios jurídicos possíveis para provar o que está dizendo. É isso que significa o contraditório. E a ampla defesa se refere não só aos processos judiciais, como também a todos os processos administrativos, sejam eles punitivos ou não punitivos. Dentro do princípio do contraditório da ampla defesa, existe, obviamente, o embasamento no devido processo legal, porque o devido processo legal não é apenas para o processo judicial, também é para o processo administrativo. Tudo deve acontecer conforme a lei. E a lei diz que deve existir paridade de armas dentro dos processos. Os acusados devem ter os mesmos poderes dos acusadores de se defender, de mostrar suas teses, de ter poder de influência na decisão, de utilizar os meios jurídicos para demonstrar o que está sendo dito, ok? Então, o contraditório e a ampla defesa encontra base no devido processo legal. No contraditório e na ampla defesa, dentro de um processo administrativo, pode ter defesa técnica. O que é uma defesa técnica? É uma defesa por advogado. E aqui é importante, porque existe uma súmula vinculante falando sobre a defesa técnica nos processos administrativos. Qual é a súmula vinculante? A súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5, que já expliquei para você o que é basicamente uma súmula vinculante, ela é um enunciado feito pelo Supremo Tribunal Federal com força de lei que vincula o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Só não vincula o Poder Legislativo, porque eles podem fazer leis diferentes, já que é a atividade típica deles. Mas enquanto não existir uma lei contradizendo essa súmula aqui, vige ela. Então, a súmula vinculante número 5 do STF diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que é que a súmula vinculante número 5 está querendo dizer? Que não é obrigatório a constituição de um advogado nos processos administrativos. É opcional. O administrado que está passando por um processo administrativo, ele não tem a obrigação de contratar um advogado, ou seja, de ter uma defesa técnica. Ele mesmo pode se defender, se ele assim desejar.
É aconselhado? Não, não é aconselhado. Eu sou advogada e digo, não é aconselhado se defender sozinho num processo administrativo, porque mesmo um processo administrativo tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades. Mas o administrado que passa por um processo administrativo não é obrigado a constituir advogado, porque a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ao que nos está dizendo a súmula vinculante número 5. E temos também o direito ao duplo grau, ou seja, o direito de que dentro do processo administrativo existam avaliações diferentes. Se aquela defesa foi, digamos assim, foi negada pela primeira instância, é, obviamente, viável que exista uma segunda instância para que seja reavaliada aquela defesa, que é o direito ao duplo grau mesmo nos processos administrativos. E sobre o duplo grau, existe a súmula vinculante 21 do STF. Como existe súmula vinculante nos princípios constitucionais? Aliás, nos princípios administrativos, nos princípios do direito administrativo. Súmula vinculante número 21 diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Se eu, na primeira instância administrativa, perdi, não foi aceita a minha defesa, eu quero entrar com um recurso administrativo, ou seja, vai para outra pessoa avaliar a minha demanda, não pode ser exigido de mim um calção, um depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens. Não, não pode ser exigido. É inconstitucional essa exigência para admissibilidade de recurso administrativo. Acho que ficou claro. Podemos passar para o próximo princípio, que é o princípio da motivação, um princípio excelente também de estudar. O que é que nos diz o princípio da motivação? O princípio da motivação diz o seguinte, que a administração tem o dever de justificar seus atos, sejam eles vinculados ou discricionários. É o princípio da motivação. A administração pública tem o dever de justificar os seus atos, sejam eles vinculados ou discricionários, ou seja, sejam eles totalmente dispostos na lei, que é o caso do ato vinculado, ou seja, aquele que existe uma opção legislativa. Existem opções legislativas onde a administração vai escolher a mais oportuna e a mais conveniente, que são os atos discricionários. Independentemente de ter escolha na lei ou não ter escolha na lei, seja ele discricionário ou vinculado, a administração tem o dever de motivação. E o que é motivação? Motivação é a exposição dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a prática do ato. É justificar os pressupostos de fato, ou seja, o que é que existe na realidade que justifique aquele ato, e os pressupostos de direito, quais são os preceitos jurídicos que autorizam a prática daquele ato. É só isso. É a exposição desses pressupostos de fato e de direito, ou seja, devem ser indicados, devem ser expostos. Não confundir motivação com motivo. A motivação é a exposição do motivo. O motivo é o pressuposto de fato e o pressuposto de direito que ensejou a prática do ato. E a motivação é a exposição do motivo. Ou seja, a indicação, eu coloquei até aqui, ó. Devem ser indicados, devem ser expostos os pressupostos de fato e os pressupostos de direito, isso é motivação. E a motivação permite o controle da legalidade, da moralidade dos atos administrativos, assim como o uso da ampla defesa do contraditório, está tudo interligado. Se a administração pública pratica um ato e tem o dever de motivar, ela vai lá e motiva o ato. Essa motivação vai ajudar a análise da legalidade, da moralidade do ato e também a ampla defesa e o contraditório, caso esse ato cause algum prejuízo a alguém. Ok? Então, princípio da motivação superado. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade significa adequação entre meios e fins. Os próprios nomes já nos dão uma ideia do que eles significam. A administração pública tem que ser razoável, tem que ser proporcional. Ela não pode ser agressiva. Ela não pode impor obrigações, restrições ou sanções em medida superior às estritamente necessárias para o atendimento do interesse público.
Ou seja, a administração pública, ela não pode ser desmedida. Ela deve utilizar a razoabilidade, ou seja, a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados na prática de um ato administrativo. Por exemplo, requisito de altura em concurso público. O requisito de altura em concurso público já foi considerado constitucional. Ou seja, podem existir concursos que exijam o mínimo de altura, mas é só quando as características daquele cargo impuserem essa necessidade. Não se pode colocar requisito de altura em todo e qualquer concurso público, porque não é razoável, porque não é necessário, porque não é compatível com todos os cargos o requisito de altura. O requisito de altura é para um cargo de segurança pública, é para um cargo onde esse requisito seja importante, onde seja razoável exigir isso de quem vai prestar o concurso. Então, o princípio da razoabilidade é isso, é a compatibilidade, é a adequação entre os meios e os fins visados por um ato administrativo. O exemplo é esse, requisito de altura em concurso público. Esse exemplo é perfeito. Tem que ser analisada a razoabilidade, se aquele cargo realmente exige o requisito de altura mínima. E o princípio da proporcionalidade se destina a conter o excesso de poder, ou seja, a administração tem que ser proporcional. Ela não pode ser desproporcional, ela não pode ser agressiva demais, ela não pode agir de forma superior àquela estritamente necessária para o cumprimento do fim público. Por exemplo, as sanções devem ser proporcionais às faltas cometidas. Exemplo, servidor público praticou um ato X, que é considerado um ato errado pela lei. Ele cometeu uma falta. Lá na lei diz o seguinte, que o servidor pode ser punido entre 10 e 30 dias de suspensão do trabalho. Estou dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, só para você entender. Se o que o servidor fez não foi tão grave, se aproxime, essa sanção deve se aproximar dos 10 dias e não dos 30, porque aí seria desproporcional. Se ele não fez algo tão grave, não aproxime da sanção mais grave, aproxime da sanção menor. Isso é lógico. Isso é proporcionalidade. É conter o excesso de poder, a administração pública saber fazer a balança necessária para atingir o fim público. Não de uma forma desmedida, mas cumprindo o que seja necessário. Ok? Muitos doutrinadores consideram razoabilidade e proporcionalidade verdadeiros sinônimos. Mas como tem muitos autores também que não consideram sinônimos, eu trouxe aqui o que a lei diz sobre razoabilidade e proporcionalidade, a própria lei coloca os dois juntos. Mas também o que os autores costumam falar de razoabilidade e proporcionalidade quando consideram esses princípios diferentes. Ok? Vamos para a autotutela, importantíssimo o princípio da autotutela. A autotutela está estampada aí na súmula do STF de número 473, que diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Esse é o princípio da autotutela. A autotutela já está dizendo, a própria administração pública pode anular ou revogar os seus atos. Qual a diferença entre anulação e revogação? Isso a gente vai ver melhor no conteúdo de ato administrativo, mas é importante o princípio da autotutela aqui nesse momento. A administração pode anular os seus atos ilegais, ou seja, aqueles que não foram feitos de acordo com a lei. A administração pública errou, se equivocou, fez um ato que não estava de acordo com a lei. Esse ato será anulado pela própria administração. Ela tem esse poder. Pelo princípio da autotutela, ela mesma pode anular um ato desde que ele seja ilegal. E ela também tem o poder de revogar um ato que não é ilegal, mas é inoportuno e inconveniente. Ou seja, quando ele foi feito, ele era interessante,
mas ele deixou de ser. A partir do momento que ele deixa de ser interessante, ou seja, ele se torna inoportuno ou inconveniente, a administração pode revogar ele. Então, anulação para ato ilegal, revogação para ato inoportuno e inconveniente. Então, o controle ele pode ser de legalidade ou de mérito administrativo, que é o que a gente chama oportunidade e conveniência. Então, o controle de legalidade é aquele que pode anular um ato ilegal. E o controle de mérito administrativo é aquele que aufere a oportunidade e a conveniência. Se o ato for inoportuno ou inconveniente, ele será revogado. Coloquei aqui a observação, controle judicial dos atos administrativos. Gente, o Poder Judiciário não faz análise de mérito administrativo. O Poder Judiciário não pode dizer se um ato administrativo é inoportuno ou inconveniente pelo princípio da separação dos poderes. No entanto, o Poder Judiciário pode anular um ato administrativo ilegal, porque o Poder Judiciário só faz controle de legalidade. Nós vamos ver isso melhor quando estudarmos atos administrativos, mas desde já fique ciente, o Poder Judiciário não faz controle de mérito, de oportunidade ou conveniência, isso só quem faz é a administração. O Poder Judiciário pode fazer controle de legalidade, sabendo que isso não impede a administração de anular seu próprio ato, ok? Continuidade do serviço público, o princípio da continuidade do serviço público. A prestação de serviço público não pode parar. Aí você pode perguntar, bom, a administração pública é obrigada, né? A fazer o serviço público ser contínuo, não pode parar a prestação de serviço público. Mas e a greve? E o inadimplemento do usuário? Se eu não pago a minha conta de água e a conta de luz, a administração pública pode cortar? Vamos para as respostas. O direito de greve é uma exceção à continuidade do serviço público. Por quê? Porque o direito de greve é um direito dado aos trabalhadores, inclusive aos servidores públicos. Portanto, pode sim ser exercido dentro dos limites definidos na lei. Cuidado com a greve ilegal, não é toda greve que está certa, não. Então, o direito de greve é uma exceção à continuidade do serviço público. Assim como o serviço público pode ser descontinuado em 3 casos. Em situação de emergência, lógico, às vezes falta água, falta luz na nossa casa, porque houve uma situação de emergência que está sendo consertada naquele momento. Ou após prévio aviso, deve ser avisado o usuário do serviço, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, e por inadimplemento do usuário. Mas depende do prévio aviso. Quando for feita algum tipo de, reparação, de ordem técnica, de segurança das instalações, verificação, ou no caso de inadimplemento do usuário, ok? Ressalvado, obviamente, o interesse da coletividade. Agora vamos para o princípio da segurança jurídica, proteção da confiança pessoal, a administração pública tem de proteger a confiança, tem de agir de modo a respeitar os direitos adquiridos das pessoas, os negócios jurídicos perfeitos, a coisa julgada. Não pode deixar o administrado inseguro, sem confiança na administração pública. O corolário desse princípio da segurança jurídica é esse artigo 54 da Lei 9784 de 99, que diz o seguinte: o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Ou seja, depois desses 5 anos, se os destinatários estão de boa fé, a administração não pode mais anular um ato que foi benéfico, mesmo que ele seja ilegal, porque afeta a segurança jurídica, a confiança que nós temos na administração. Então, até existe um prazo. Se o ato é ilegal, mas ele foi benéfico, ele beneficiou pessoas, ele só pode ser anulado em até 5 anos. Não é interessante isso? Para proteger o quê? A confiança do administrado. Daí chegamos no princípio da especialidade, pessoal. O princípio da especialidade tem a ver com a administração direta e indireta. É o princípio que diz que, quando a administração direta se descentraliza para que seja feita uma entidade da administração indireta,
essa entidade é feita com especialidade, para zelar por propósitos específicos que estão na sua lei instituidora. Exemplo: atividade previdenciária, concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Quem é que faz isso? O INSS. O INSS é uma autarquia federal, ou seja, foi um ente criado pela esfera federal, pela administração federal, para cuidar só dos benefícios previdenciários e assistenciais. Portanto, o princípio da especialidade. É só isso. Vamos até entender melhor esse princípio quando estivermos estudando administração direta e indireta. Agora vamos responder a jato essas questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês. Porque o nosso tempo já está acabando. Já estamos com 1 hora de aula, mas vamos responder bem aqui, rapidão. Nos termos da doutrina do direito administrativo, são princípios aplicáveis à administração pública que equivalem entre si, exceto, olha, quais são os princípios que equivalem entre si que estão aqui, exceto. Vamos lá. Letra A, eficiência e efetividade são sinônimos? Não. Eficiência é utilizar os melhores meios para atingir os melhores resultados. E efetividade é a mudança real na sociedade através daquele serviço. Então, está mais focado na mudança social do que nos meios que são utilizados para aquelas finalidades. Então, a eficiência é na fase do meio, é na atividade meio. E a efetividade é no fim. É o que mudou dentro da sociedade. Portanto, não são equivalentes. Gabarito letra A, que é o exceto, os que não são equivalentes. Todos os outros são equivalentes. Moralidade, probidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Vimos a impessoalidade e a finalidade, lembram? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A banca deu certo dessa forma. Então, gabarito letra A, eficiência e efetividade não são equivalentes. Todos os demais são, ok? Vamos para a quarta questão. No que tange à atividade administrativa, são aplicáveis tanto à administração pública quanto ao administrado os padrões firmados pelo princípio, letra A, da publicidade, da legalidade, da boa-fé, da segurança jurídica e do interesse público. Pessoal, publicidade é um princípio que só cabe à administração. Legalidade é um princípio que, muito embora seja da administração e dos administrados, é diferente para ambos. Não é a mesma legalidade para a administração e para os administrados, portanto, não é. Gabarito letra C, boa-fé. Tanto a administração como os administrados devem agir de boa-fé. Segurança jurídica, apenas a administração que deve zelar pela segurança jurídica dos administrados, também não cabe para ambos. E interesse público, os nossos interesses em regra são pessoais, o da administração, que devem ser interesses públicos. Portanto, gabarito letra C, C de casa. Quinta questão, o princípio que impõe o poder público de sanar e corrigir os defeitos de seus atos com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los, invalidá-los, sem precisar de interferência do judiciário, é o princípio da autotutela, gabarito letra C. Princípio da autotutela, estudamos já nessa aula. Sexta questão diz o seguinte: no que concerne à administração pública, marque a alternativa incorreta. A letra A diz, em processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado configura desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Já temos o gabarito aí, nem vamos ler as outras. Gabarito letra A, porque vimos que a súmula vinculante número 5 diz que não é inconstitucional a falta de defesa técnica no processo administrativo. Então, o administrado pode se defender sozinho, sem necessitar de advogado, se ele assim achar melhor. Portanto, gabarito letra A é a que está incorreta. Nem vamos ler as demais, todas as demais estão corretas. E aqui finalizamos a nossa aula. Eu quero só ver um ponto aqui com vocês nessa primeira questão, que eu vi que a letra E, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, não são equivalentes, eles são opostos. Nós estudamos no regime jurídico administrativo. Ainda bem que eu raciocinei isso agora. Volta para a terceira questão. A terceira questão tem 2 gabaritos, tem a letra A e a letra E, portanto, é uma questão nula, tá?
A letra A, porque não se equivale a eficiência e efetividade, não tem o mesmo conceito. E também não se equivale supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Eles não têm o mesmo conceito, pelo contrário, são opostos. Então, questão nula, porque tem dois gabaritos, que é quais são os conceitos que não são equivalentes, ou seja, que são diferentes. É o da letra A, porque eficiência e efetividade são diferentes. E a letra E também, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público também são diferentes. Portanto, questão nula, porque tem dois gabaritos, letra A e letra E. Eu fiquei nas outras questões sempre voltando na terceira questão. Disse, não, essa terceira questão aqui tem duas alternativas que são gabarito, porque tem duas alternativas que têm conceitos que são diferentes. Agora, moralidade e probidade é o mesmo conceito. Impessoalidade e finalidade são equivalentes, mesmo conceito. Já discutimos sobre isso nessa aula. E razoabilidade e proporcionalidade diz que vários autores consideram sinônimos, então são equivalentes entre si. Já a letra A e a letra E não, portanto, questão nula, porque tem dois gabaritos, ok? Todas as outras estão corretas, somente um gabarito, viu? E aqui finalizamos a nossa aula. Falei um pouco mais do que eu deveria ter falado. E na próxima aula já começamos assunto novo. Beijo!